Hello, uppers! Tudo bem, pessoal? Good evening, everyone! Good evening, good evening. How have you been doing? How are you doing? What's up? E aí? Quais dessas? Hello, Lugene! Good evening! Wie geht's dir? Como é que estás? Tudo bem, pessoal? Olha só, vários tipos de cumprimentos, né? Então, hello, how have you been doing? How are you doing? What's up? Né? São várias formas de cumprimentar. Você entendeu? O que você acha? Usa alguma delas? Cumprimenta utilizando alguma delas? E o how are you? A gente até já conversou, tem vídeo falando sobre isso. How are you? Ele é uma maneira um pouco mais arcaica, né? Não é tão, ele é mais de livros, a gente vê todos os livros de inglês que mostram how are you? Mas o how are you já é um pouquinho mais antiguinho, a gente quase não vê, as pessoas não são, o inglês mais dia a dia mesmo, mais real, ele não usa tanto. A gente vê naqueles diálogos que ensinam inglês nos livros aparece. Então, how are you? De livro. How have you been? What's up? São expressões mais usuais, mais reais de uso da língua do dia a dia. Então, estou de volta na nossa última Open Class, mini Open Class, né? Tivemos uma conversa falando um pouquinho sobre uma pequena diferença que nos diz que saber inglês, ter conhecimento, não significa conseguir conversar. São duas coisas ali diferentes, né? Nós conversamos e chegamos a algumas informações, por exemplo, de que quando a gente tem informação aqui, a gente carrega informação, a maneira com que a gente coloca ela de volta, nós recebemos a informação, nós acumulamos a informação e quando a gente joga ela de volta, são dois movimentos diferentes. Por isso que tem muita gente que diz, teacher, eu sei inglês, mas na hora de falar não consigo. Teacher, eu leio, eu entendo, mas na hora de falar não sai, trava, né? Então, é um processamento. A velocidade que a gente adquire, que entra a informação, ela é uma. A gente estoca, a gente guarda essa informação, algumas numa profundidade mais superficial, outras não tanto, mais profundas, e de repente, quando tem que usar, opa, onde é que está? Como é que eu busco essa informação, né? Então, hoje eu vim conversar um pouquinho sobre o que faz a gente responder um pouco mais naturalmente, o que faz um estudante, um falante, quem está buscando a fluência em língua inglesa, conseguir acessar essa informação, né? Fazer com que essa informação ela venha mais naturalmente. Teacher, ok, eu aprendi, eu estudei, eu fui atrás dessa informação e agora? Como é que eu faço para buscar ela e ela vir naturalmente numa conversa? Como é que eu vou me comunicar? Esse é o pulo do gato. É isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, então, né? Então, relembrando, conversamos na nossa última Open Class que conhecer o idioma, conhecer inglês, saber inglês, não é igual a saber conversar, conseguir conversar em inglês, né? E aí a pergunta natural que surge, com certeza, é o que eu faço com isso? Como eu faço, então, para juntar essas duas coisas? Né? O que vocês pensam aí? Pensa comigo. Quais seriam as opções? Eu vou, então, aprender palavras. Vou fazer listas. Vou decorar o dicionário. Você conhece alguém que já tentou fazer isso? Pensa aí. Diz para mim. Conhece alguém que já tentou decorar um dicionário de inglês, de alemão, de francês? Será? Será? Já pensou, já imaginou alguém decorando um dicionário de um idioma? Né? Isso é muito curioso. Eu já ouvi falar disso, já ouvi, sim, pessoas que saíram na mídia aí de terem decorado gramática, decorado dicionário. Você imagina? Consegue imaginar uma situação dessas? É muito maluco, né? Bom, então, na maioria das vezes, a gente tenta... imagina uma pergunta qualquer,
né? Eu vou fazer uma pergunta simples assim, como eu fiz agora no início. How have you been doing? How are you doing? What's up? Pá, a resposta, alguma resposta, alguma informação vem, ela faz ela vem igual os pop-up da internet, plum, brota na nossa mente. E aí, para vir, fazer o caminho daqui e realmente sair, é o grande trunfo. Como é que isso acontece com mais naturalidade? Vamos fazer um testezinho aqui? Vamos fazer uma brincadeira? Follow me segue então. Mas eu vou te fazer um pedido. Eu vou te sugerir então um pequeno exercício, uma pequena brincadeira aqui, ok? Ok, let's play a game. Mas não traduz logo de imediato, certo? Segura aí. Tenta segurar a ansiedade. Não deixa o teu cérebro traduzir de imediato uma possível resposta. Vamos tentar? Alright. Vamos pensar então. Deixa o teu cérebro, deixa o teu instinto natural seguir. What do you usually do on weekends? Okay, I'll say it again. What do you usually do on weekends? Pessoal que está aqui comigo, se quiser, pode escrever aqui comigo no chat. Escreve o que veio na cabeça. Pode escrever o que veio na cabeça. What do you usually do on weekends? O segredo, gente, não traduz. Lembra que eu te pedi? Não traduz. Vamos ver então quais possibilidades. Talvez você pensou assim: on weekends, I usually. E aí, esqueci o que eu ia continuar falando. Let me think, I think. Às vezes a gente lembra de algumas frases, alguns iniciadores de conversa que nos ajudam, que nos dão apoio na conversa, mas com isso eles acabam. Eles tentam nos ajudar, mas eles acabam nos prejudicando no momento da resposta e da comunicação eficaz, a comunicação mais eficiente, né? Mais efetiva. Sometimes ou seja, eu acabo me perdendo. Em outras palavras, resumidamente, por onde eu começo a responder? Não é mesmo? Por onde eu começo a responder? Às vezes as perguntas, elas nos causam uma reação, eu penso em possibilidades de resposta, mas eu não consigo, às vezes, escolher por onde eu vou e não sai nada, tranca, né? Ou seja, talvez vocês podem estar pensando assim, como eu monto tudo isso que veio aqui, né? Eu entendi a pergunta, ok. Alright, teacher, I understood your question. Mentalmente, o cérebro talvez vai pensando, vai racionalizando, mas toda essa montagem de frase, ela acaba não sendo natural, ela não consegue vir, brotar e vir para a produção, para a comunicação. Talvez alguém pode simplesmente pensar, responder, bom, eu faço isso, ou seja, eu faço X, eu faço Y. Bem simples. E este é o ponto. Esta é a dica que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Eu faço X ou eu faço Y, no caso dessa pergunta, what do you usually do on weekends? O que você faz nos fins de semana? O que você geralmente faz aos fins de semana? Ele nos pede uma informação que pode vir naturalmente através da informação em si. I go out. Ou simplesmente go out, hang out with my friends. I visit my friends. I relax. I like to go to the movies with my friends. I like to visit my grandparents. Veja que eu tenho várias opções aqui. Eu posso montar, estruturar minha resposta dentro de uma frase inteira com eu faço alguma coisa em algum momento. De novo, eu faço alguma coisa em algum momento
igualzinho o português, tá vendo? De novo, eu faço alguma coisa em algum momento. I like to go out with my friends. I visit my grandparents. I prefer to go to the movies with my cousins. Ou simplesmente, I relax. Relax. Veja que quando eu estou com as informações todas aqui na minha cabeça e elas vêm de uma maneira ordenada, eu vou concatenar, ou seja, eu vou organizar ela em uma estrutura de frase. Eu enxergo o que eu estou comunicando. Porém, o estudante que tem informação, teacher, eu leio, teacher, eu entendo, mas não consigo produzir, ele não está enxergando que a estrutura do inglês, ela segue exatamente a estrutura do português. E aí eu te pergunto mais uma coisa, você provavelmente já ouviu aquela história de que, ai, o inglês é tudo invertido. Não é, não. Veja que a estrutura, ela segue exatamente o padrão. Eu faço alguma coisa. Tem alguém que reage em algum momento, de alguma forma. E isso ajuda, às vezes, a desbloquear alguma coisinha que é simplesmente pegar as peças que eu já tenho aqui dentro, aqui guardadas no meu arquivo, no meu inventário cognitivo, no meu inventário de língua inglesa, e colocar de volta aqui na comunicação. Quanto mais informal a comunicação, mais simples. Eu simplesmente trago a informação que é bem focada, bem pontual. What do you usually do on weekends? I visit my friends. Visit my friends. Relax. Ok? É isso. Relaxo. Visito meus amigos. Saio com meus amigos. Então, numa comunicação, nós não estamos numa avaliação, nós não estamos numa prova, num exame de proficiência. A estrutura, ela tem liberdade para ser livre, simples e eficiente. Lembrando que a fluência, ela depende de eficiência. Eficiência é o quanto eu comunico e quanto eu me faço entender. O que você acha? E aí, você responderia como? What do you usually do on weekends? Veio tudo na mente e não saiu? Veio uma palavra? Você reagiria com uma palavra? Me conta aqui. Coloca aqui para mim. Se você tá chegando agora, tá participando, me diga como você responderia. What do you usually do on weekends? Certo? E aí, aos poucos, o que a gente faz? Sei inglês, lembrando, sei inglês, mas não consigo falar. É quando eu me dou conta de que esse ordenamento de itens, essa sequência de palavras, ela existe. Eu posso me apropriar da estrutura que eu já tenho na minha língua, na língua portuguesa, e vou utilizando ela, vou fazendo com que ela se transmute, ela se aproveite dessa estrutura e se transfira naturalmente para a língua inglesa. Né? Isso é um grande favorecedor na hora de comunicar em outra língua. Né? Certo? Então, em outras palavras, por que eu trago isso para vocês aqui hoje? Porque nas minhas aulas, na Insight Up, tá? Em todas as videoaulas, tudo que está, todos os módulos que estão lá disponíveis, tudo que está gravado, eu não trabalho somente conteúdo, certo? Eu treino, eu ajudo o estudante a enxergar esse tipo de mecanismo, onde ele vai conseguir uma facilitação do conteúdo, daquilo que ele está recebendo, do input, do que está entrando de conteúdo vindo para o cérebro dele, né? Para o cognitivo, para a aprendizagem, e como ele vai fazer a utilização disso, o output, a saída disso. Não de regras, não através de regras ou de acúmulo de vocabulário decorando dicionários, jamais, isso não acontece, mas através da utilização real do nosso sistema de uma forma muito mais otimizada, muito mais inteligente, de que talvez
você nunca viu ou nunca te contaram. Essa que é a realidade, não é? Então, para fechar, semana passada, na nossa última Open Class, falamos de que o que a gente sabe, o inglês que a gente sabe, nem sempre a gente consegue conversar, mas agora a gente tem, então, uma grande informação nas mãos de que quando a gente tem essa informação, a gente consegue organizá-la e a gente tem a ajuda do nosso próprio sistema, da nossa língua mãe, que é parecida com a língua inglesa, a gente consegue se organizar mentalmente melhor e que, quando estamos comunicando, nós não precisamos fazer na nossa comunicação um cavalo de batalhas, né? A gente pode comunicar inicialmente de uma maneira mais comedida, até que a gente vá construindo as estruturas de maneira mais ampla, complexa. A gente começa com mais simplicidade e vai construindo, ancorando nessa simplicidade, a gente vai construindo gradualmente as estruturas mais complexas. Certo? Agradecida demais por estarem aqui comigo essa noite. Espero vocês na próxima. Enjoy this lesson. I hope you have enjoyed, and I'm really glad to be with you here. See you next time. Cheers.